E agora a Coronacaya vai falar sobre uma fruta especial típica dessa aldeia. Por favor, sim. Então, né, como eu já falei no nome, né, Coranacaia, é assim, eu quero falar um pouco sobre as frutas, né, que aqui da nossa região, da nossa aldeia, né, que são muito gostosas, né, então é importante eu falar delas, né, porque eu me alimentei dela, né, e é uma coisa muito saudável, é uma fruta bem natural, e são várias, não são uma, né, a pama. O nome é pama, é uma frutazinha vermelha parecida assim do tamanho da uva, né? Mas ela é toda vermelha, né? Ela é muito gostosa. A gente fazia festa, assim, aquelas crianças, a gente ia lá pra mata, aí cada um levava seus paneirinhos, aqueles seus balaiozinhos feitos de cipó. Aí cada um levava, aí ali juntava, aí comendo, se balando nos pés da árvore lá. Então a gente fazia aquela festa, né? Então porque ela era gostosa demais e ali a gente se reunia, as crianças ali se reuniam, né? Para se alimentar e ainda levavam para casa, para os pais, né? E também outra, que é outra também gostosa, que se chama mão de cachorro. Chama de cachorro porque ela é parecida com a pata de mão de cachorro mesmo, idêntico à mão de cachorro. Também é outra fruta que é uma delícia, bem gostosa, saudável também, né? E também vem o coco-anajá, que a gente usa ele para fazer colar. Esse coco-anajá, ele é um pouco ardeiro, mas ele é gostoso. A gente assava, cozinhava e aí ó, comia. Fazia festa também. E os caroços dele, a gente aproveitava para fazer os colares, anel, aquele anel que a gente fazia. E outra, abacaba também. É uma fruta também muito. Ele dava um vinho, a gente fazia o vinho, a gente tomava e também é muito gostoso também. E com aquela, como se diz, o caule, né, deles, a gente aproveitava dele para fazer uma canoa, para nós brincar, né, no igarapé, né, a gente ficava remando. Então todas as coisas era tipo assim, tinha uma coisa assim criativa, né? Nossa mesmo, realmente nós não tínhamos tanta ideia assim, mas a gente tinha aquele É tudo, pensamento. tudo da É uma natureza, tudo daqui. vinha uma brincadeira, surgia aquele clima legal, aquela harmonia, né? Então era um momento assim muito, muito bacana. Então é por isso que eu estou falando, porque para mim foi muito importante, né? E ainda é ainda, né? Ainda. Só que devido a esse impacto, né, também muitas coisas, muitas elas dependem de água, terra úmida, né? Então, pequenos igarapés, eles com essas derrubadas, essas queimadas dos fazendeiros, atingiu muito então, elas morreram, mas, né, Riberaldo, elas tem poucas, né, ainda, mas ainda tem, né? É porque elas precisam desse lugar bem úmido, né? E aí, com essa derrubada, secou. Essas fontes pequenas de igarapé nossa secaram, né? Então, mas que ainda tem ainda dessas frutas, né? É a pama, é o coco-anajá, é o pé de cachorro, que a gente chama. Outro nome, verdade, que eu esqueço. Cabeça de macaco, Ah, cabeça de macaco cacau, também. Ixi, nós também fazia festa, meu Deus. Então, a gente não pode esquecer, né? bacuri de anta, Bacuri, de todos anta. eles são Isso frutos aí, todas as saudáveis. nossas frutas que nós sobrevivemos, foi a nossa vida, né? Então, e hoje ainda tem, mas com quantidade menos, né? A quantidade é pouco, mas ainda tem. Então, para mim foi muito importante. Nós primas, assim, nós brincávamos demais, meu Deus. Era festa, era alegria. Então era isso, eu queria falar um pouco disso, tá? É o nosso querido amigo Sérgio. Então, né? Primeiramente quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui reunido com as pessoas maravilhosas, né, com as pessoas que eu tive o privilégio de conviver por um grande período, no qual eu adquiri bastante aprendizado sobre a cultura deles, né, sobre as tradições, né, sobre os rituais, enfim, com meu tio, que era casado com uma índia, né. Eu cheguei na aldeia quando criança, por volta do ano de 1988, e aí fiquei uma boa temporada, né. Cresci dentro da aldeia, morando em Seringal com meu tio, né, com a esposa dele que era indígena, a Odete, né, irmã da mãe Cláudia, que
hoje eu considero como mãe, né? Pela relação que a gente teve, né? E hoje a gente mora próximo, enfim. Mas é assim, o que eu quero dizer é que foi um grande aprendizado, né? Eu lembro que a gente morava num seringal chamado Raposa, né? Aqui próximo. A gente entrava em um varador que a gente caminhava por volta de 2 horas de viagem, uma média de 12 quilômetros, né? Na selva. E a gente morava nesse local, no seringal, lá onde meu tio extraía o látex, né? O leite da seringa, né? Para poder comprar os alimentos, né, necessários para a nossa alimentação. E aí tive algumas experiências fantásticas assim, na vida, no qual eu não esqueço jamais. Eu lembro que o meu tio, em determinado momento, né, quando a esposa estava grávida, ele tinha que continuar trabalhando, né? Ele tinha que ir para o mato, ele tinha que cortar seringa, ele tinha que buscar o alimento, tinha que caçar, tinha que pescar, enfim. Eu era criança e a esposa dele era a mulher que cuidava das coisas, né? Lavava a roupa, cuidava da casa. E ela, quando ela estava grávida, meu tio, eu lembro que ele me colocava com uma arma, uma espingarda, né, para poder ficar vigiando, né, para a onça não pegar ela, né? E reza a lenda que a onça ela gosta muito de comer mulher grávida, ou seja, talvez seja pela criança, né? São histórias, né? Mas, E, né? uhum. E eu ficava ali então com aquela espingarda na mão, mesmo sem saber o que seria, né? Como seria a minha reação caso essa onça aparecesse, né? Mas são histórias. Aconteceu um certo dia que meu tio também teve que se deslocar para uma cidade próxima para poder comprar alimento, levar a borracha que tinha sido, né, extraída durante um período de uns 45 dias mais ou menos. Tinha aquele acúmulo de borracha, ele levou para essa cidade para vender, para comprar, né, o óleo, o feijão, o arroz, enfim. E ele deixou uma armadilha, né, um tipo de arma que se coloca na vareda onde passa o bicho, né? Ficou armado lá então e ele fez essa viagem. E no meio da noite, essa espingarda disparou, né? E a esposa do meu tio, a Índia, então, a Odete, me acordou e disse: Olha, a arma que o tio colocou lá no varador, lá na vareda do animal, ela disparou. E amanhã cedo você vai ter que ir lá, você vai ter que ser o homem, né, da casa. Então no outro dia eu me investi de forma engraçada, né, mas meio que acreditando que seria a maneira certa. Peguei uma blusa do meu tio, eu era criança, tinha por volta de uns 6 a 7 anos, então essa blusa dava mais ou menos no meio da canela, um pouco para baixo. E eu me direcionei, né, tinha noção do caminho, onde estava mais ou menos a arma, e fui lá buscar, né, o animal que teria sido abatido lá pela armadilha, né. Chegando lá, de fato, o animal estava morto lá, e eu peguei o animal, né, e a arma também, fiquei todo orgulhoso com esse, assim, com essa atitude, né, de ter a coragem de se deslocar, mesmo sabendo que ali, né, transitava animais, né, peçonhentos, né, a onça também, que é um animal, né, da nossa região aqui amazônica, que ela, né, é um animal muito selvagem, um animal que se alimenta de qualquer coisa, desde que ela esteja com fome, não difere para ela ser um animal ou ser um ser humano, né? Mas é assim, sabe? São experiências que para mim foram de grande importância, né? Eu aprendi a ter um grande respeito por essa cultura, pelos povos apurinã, né? Eu até hoje eu sou muito grato, né? E serei eternamente grato pela oportunidade que eu tive de conviver com esses povos, né? Que são pessoas, né? Que assim, mesmo sendo índio, eles têm um coração muito humilde, né? São uma etnia de povos mansos, de povos amigáveis, né? Pessoas que acolheram o povo branco, né? Mesmo com uma certa resistência, mas hoje eu sou grato porque eu tive a oportunidade. Meu tio, meu avô, meu pai conviveu juntamente com essa etnia, né? Com esses povos, e eu tive o privilégio de aprender, né? Hoje eu tenho muitas coisas para passar para os meus filhos, para os meus amigos, né? E agradeço de todo o meu coração por essa oportunidade. São muitas histórias, né, que eu teria para contar. Se eu fosse contar aqui, ficaria por horas a fio, né, falando a respeito. Né? Foi uma experiência fantástica, eu vou levar para o resto da vida. Foi um aprendizado muito grande. Aprendi com meu tio coisas que ele aprendeu com os antepassados, né, que conviveu com o meu avô paterno. Então, meu avô paterno que aprendeu com o cacique, aprendeu com outros, né, veteranos da aldeia,
né, eu tive o privilégio de conviver com essas pessoas, né, para pegar, né, as informações, né, como é que era a convivência, né. Desculpa, agora você mora na cidade, você trabalha? Moro na cidade, hoje eu sou gestor de uma empresa, de uma concessionária, né, Aham. mas é assim, sempre que eu posso, eu venho, né, Então até a você- aldeia, quando eu tenho Isso, as oportunidade, duas né. vidas, na cidade e na aldeia. Sim, mas é que está internalizado no coração, né, Nunca assim, esquece essa cultura. né, Tá no sangue. esse Sangue. respeito, né, que eu adquiri nesse período que eu convivi com esses povos, né, que foi uma experiência fantástica mesmo, né. É como eu falei, vou ser eternamente grato, né, pela oportunidade que tive de viver. Foram momentos fantásticos, foi um momento assim, naquela etapa da vida que você aprende muito, né, absorve, tudo que se aprende você absorve. Eu lembro de maneira fascinante de um beija-flor botando um ovo no ninho, né, daqueles dias chuvosos que eu saía com meu tio para uma estrada de seringa, ou até mesmo para uma caçada. Eu lembro dos rituais que o meu tio fazia, né, para, né, das ciências da mata, da floresta, sobre a caçada, né, sobre como preservar, como respeitar o ambiente no qual ele está, porque na floresta tem muitas ciências, né, que devem ser respeitadas para que você possa ter ali à disposição os benefícios da floresta. A floresta ela não deve ser tratada de qualquer maneira. Como eu convivi na minha infância com meu tio que era caçador e pescador, no período ainda que a cultura estava muito viva, né? E era pouco desmatado, né? É assim, então eu via o respeito que meu tio tinha por cada detalhe na floresta. Assim, tinha um ninho de um pássaro, eu por ser criança às vezes tinha vontade de pegar, né, o pássaro, meu tio dizia não pode, né, porque se você botar a mão aí só para ver ou só para triscar, a cobra vai vir e vai comer esse ovo, né, porque é ciência, né, e eu aprendi a respeitar toda essa cultura indígena. Hoje eu tenho um grande respeito por esses povos, né? Eu me sinto maravilhado, né, em poder fazer parte disso, né? Quantas pessoas gostariam de ter vivido essa experiência que eu vivi, né? Então, eu quero dizer para todos, né, que tiver a oportunidade, né, de assistir, de viver, né, a respeito do respeito, né, a dignidade desses povos, né, que eles com muita luta tentam resgatar a todo custo, né, a sua cultura, para se manter de pé a sua cultura, passar para as gerações futuras, seus filhos, seus netos, né, quanto muitas pessoas gostariam de ter o privilégio de vivenciar e muitas outras pessoas não dão o mínimo de importância, né, e eu sou muito grato por isso, né. Eu tive um período da minha vida assim que eu considero ele que foi primordial para a minha formação, né, em termos de educação também, né, porque hoje essa mãe que eu tenho, né, que eu considero como mãe, que tem um grande respeito, ela é educadora, né, então eu aprendi a ter respeito pelos povos indígenas, hoje eu tenho respeito por ela como educadora, né, que formou bons filhos, né, que tem, né, assim, um legado muito grande para deixar, já está, né, sendo firmado isso, né, e no geral eu quero agradecer por tudo, por cada momento que eu vivi, por cada história, né, por noites que eu deitei numa rede, escutei o canto dos jacamins, né, durante um dia chuvoso, né, é algo fantástico que fica na memória, né, que jamais eu vou esquecer. Né, tudo que o meu tio passou para mim em detalhes, como armar uma arma para matar uma caça, para se alimentar, né, como sangrar uma seringueira da maneira correta para não danificar, para não, digamos assim, secar a árvore, né? Para que no outro dia ou mês seguinte ela estivesse pronta a produzir o leite, né? Porque tem a maneira certa de cortar, né? Não pode se cortar de forma repetida no mesmo lugar. Tem um tempo que você tem que respeitar a árvore, tem o tempo que você tem que limpar a estrada de seringa, né? Tem o tempo que você precisa limpar essa árvore, também tirar aquelas cascas grossas, aquele acúmulo de corte de coisas látex escorridos, enfim, tem todo um processo, tem todo um cuidado com a floresta para que ela continue produzindo, para que ela continue beneficiando as pessoas que dependem dela, né? Então é assim, essa cultura está bem viva na minha memória, apesar de eu ter saído aqui há alguns anos, mas o bom foi que eu cheguei num período muito bom para se aprender, né? Num período que era tudo muito farto ainda, né? Graças a Deus por isso, foi um privilégio muito grande mesmo. Então a minha gratidão vai ser eterna. Agradeço a todos, né, que fazem parte hoje da liderança, pessoas que lutam, né, de maneira espiritual, com força, né. Foi tão bonito ver o nosso querido
né, índio Riberaldo falando a respeito, né, com tanto amor, com tanto carinho, né, e as lágrimas correndo porque ele tem um amor verdadeiro sobre a cultura dele, né, sobre os parentes, né, sobre em ver isso se manter de pé, né, em ver essa cultura, essa tradição se manter por gerações seguintes. A gente se vai, né, muito em breve, mas tem outras pessoas que vão aproveitar disso, né? Então, gratidão mesmo pela oportunidade, foi um grande privilégio. Pois é. Na história humana, a gente estava falando, muitos povos passaram por muito sofrimento. Limpeza étnica, holocausto. O ser humano, nós ainda não aprendemos como conviver em paz, e isso também faz parte da nossa evolução. Vocês aqui na aldeia estão convivendo em paz e seria uma lição para nós, para todos nós. Essas histórias, que são histórias de vivência, experiência ao vivo, são memórias que temos que manter vivas dentro de nós e passar para as futuras gerações. Realmente, como preservar a natureza para que a natureza nos preserva também. Obrigado. Eu que agradeço.